Todos os anos, a floresta amazônica absorve cerca de 2 bilhões de toneladas de dióxido de carbono, funcionando como um dos maiores e mais cruciais reservatórios de carbono da Terra. Esta vasta fortaleza verde prosperou por milênios, moldando um mundo repleto de vida sob seu denso e alto dossel. O rio Los Peter, um afluente do Amazonas, abriu seu caminho através desta antiga selva por milhares de anos, mantendo um reino oculto de biodiversidade incomparável. Os predadores de topo espreitam nas sombras, envolvidos em uma batalha interminável pela sobrevivência, moldando um ecossistema onde cada momento é um frágil equilíbrio entre a vida e a morte. Bem-vindo à Amazônia Selvagem, os mistérios dos predadores supremos. Cada like e cada inscrição de vocês são uma grande motivação para continuarmos criando conteúdos cada vez melhores. Se você está assistindo a este vídeo, não hesite em deixar um comentário aqui embaixo. Adoramos saber que este vídeo nos conectou. Na sua opinião, qual animal é realmente o predador supremo da natureza? E agora, sem mais demora, vamos começar! A floresta amazônica, uma das regiões naturais maiores e mais ricas em biodiversidade da Terra, é frequentemente chamada de pulmão verde do planeta, absorvendo uma quantidade colossal de dióxido de carbono e liberando o oxigênio que sustenta a vida. Mas, sob esse papel de regulador climático, subjaz uma realidade mais dura. A Amazônia é também um antigo campo de batalha, onde a sobrevivência é decidida pela força, velocidade e astúcia. Aqui, apenas as criaturas mais bem adaptadas às condições impostas pela floresta podem sobreviver, como se cada espécie fosse testada pela criação antes de ser autorizada a permanecer. Escondida entre a densa folhagem, a onça-pintada se move com a silenciosa graça de uma brisa. Seus olhos dourados se fixam na presa desprevenida, esperando o momento perfeito para lançar um ataque tão preciso quanto impiedoso. Sob as águas turvas, a anaconda gigante se enrola em silêncio, sua força muscular reservada para uma única estrangulação, sem dar à vítima uma segunda chance. Nos rios de fluxo lento, o jacaré preto espreita como uma relíquia viva da era pré-histórica, dominando as águas com paciência e poder primordial. Neste mundo vasto e indomável, a vida e a morte coexistem em um estado de tensão constante. Cada caçada, cada fuga, cada organismo eliminado ou adaptado com sucesso contribui para manter o ecossistema em um equilíbrio precário. A Amazônia não é apenas uma floresta tropical. É um testemunho vivo do poder implacável e da complexidade surpreendente da natureza, onde tudo parece operar segundo leis profundas estabelecidas há muito tempo. Mas antes de se transformar na selva exuberante e cheia de vida que conhecemos hoje, a Amazônia passou por um passado geológico violento. Milhões de anos atrás, o surgimento da Cordilheira dos Andes mudou completamente o destino desta região.
Movimentos tectônicos colossais elevaram a cadeia montanhosa, desviando os rios para o leste e transformando uma terra que outrora foi inundada nos alicerces de uma floresta tropical rica em nutrientes. Foi um momento decisivo, como se a criação tivesse girado a roda da história natural, abrindo o caminho para uma nova era de vida. Esta grande mudança geológica estabeleceu as bases para a explosão de biodiversidade, tornando a Amazônia no ecossistema mais rico do planeta, estendendo-se por 9 nações sul-americanas: Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. A Amazônia abrange uma área imensa e impressionante, da qual o Brasil ocupa aproximadamente 60% sozinho. Toda a floresta funciona como um gigantesco reservatório de vida, nutrido pelo majestoso rio Amazonas, que serpenteia através da mata como uma fita prateada, levando água, limo e nutrientes aos cantos mais profundos. Desde o solo escuro da floresta, onde a luz raramente chega, até o majestoso dossel que se eleva, onde o sol mal pode penetrar, a Amazônia se revela como um mundo completo de beleza extraordinária, poder bruto e diversidade inigualável. É uma antiga obra-prima da natureza em constante mudança, uma estrutura construída ao longo de milhões de anos, que continua a inspirar assombro, mistério e respeito na humanidade perante uma ordem de vida que parece ter sido estabelecida desde o início. Dentro da antiga região geológica moldada pela Cordilheira dos Andes e pelo fluxo do rio Amazonas, encontramos um tesouro de organismos vivos. A floresta amazônica é uma obra-prima viva, uma maravilha ecológica repleta de biodiversidade inigualável. Lar de cerca de 390 bilhões de árvores, que compreendem cerca de 16 mil espécies, forma um exuberante mosaico verde de vida diferente de qualquer outro na Terra. No entanto, notavelmente, apenas cerca de 100 espécies de árvores representam perto da metade do seu vasto dossel, o que reflete o delicado equilíbrio do seu ecossistema. Os cientistas continuam a desvendar seus mistérios, e as estimativas científicas atuais indicam que a Amazônia pode abrigar entre 70 mil e 80 mil espécies de plantas, enquanto a cada ano dezenas de novas espécies vegetais e centenas de novas espécies no total são descritas, se incluirmos insetos, fungos e outros organismos ainda pouco estudados. Para além de suas majestosas árvores, a floresta tropical abriga perto de 10% de todas as espécies conhecidas do planeta, desde mais de 2.200 espécies de peixes que deslizam por suas águas até cerca de 1.300 espécies de aves que se elevam por cima, juntamente com onças pintadas, preguiças e anfíbios vibrantes que se escondem no subbosque. No entanto, o verdadeiro tesouro da Amazônia reside sob a superfície, já que seu solo úmido e rico em nutrientes está cheio de um mundo invisível de vida, onde milhões de bactérias e fungos trabalham incansavelmente para decompor a matéria orgânica e sustentar os ciclos naturais que mantêm a fertilidade da floresta. Estudos recentes indicam que a Amazônia armazena entre 90 e 140 bilhões de toneladas de carbono, desempenhando um papel vital na estabilização do clima global.
No profundo do subsolo, uma vasta rede de milhares de espécies de fungos micorrízicos documentadas conecta as raízes das árvores, atuando como um autêntico sistema nervoso subterrâneo que facilita a absorção de nutrientes, reforça a resiliência do ecossistema e assegura a vitalidade contínua da floresta. É esta delicada, mas extraordinariamente robusta rede de vida que impulsiona a resiliência da Amazônia, onde a sobrevivência é uma arte e os predadores de topo, como a onça-pintada, o jacaré preto e a anaconda, dominam seus domínios. A Amazônia não é apenas uma floresta tropical, é o resultado de milhões de anos de evolução, uma potência natural que influencia o clima da Terra e um santuário de vida que ainda guarda inúmeros segredos esperando ser descobertos. Elevando-nos sobre o solo da floresta, entramos no ecossistema do dossel, um mundo em altura que parece ter sido levantado do chão pela criação para proteger e nutrir a vida. A uma altitude de 30 a 50 metros, o dossel da floresta amazônica forma um reino autossuficiente, onde a luz do sol se filtra através de milhares de camadas de folhas, caindo como raios de luz cuidadosamente dispostos. Este espaço não é apenas bonito, mas também tem uma função vital: regular o clima, manter a umidade e proteger os estratos inferiores da floresta do calor extremo. Ao armazenar até 40% do carbono da Amazônia, o dossel atua como um escudo invisível, parte do intrincado design que ajuda a floresta a manter a estabilidade diante das flutuações do mundo exterior. Com mais de 20 mil espécies de plantas, desde majestosas árvores de folha larga até epífitas que apenas precisam de luz e umidade para sobreviver, o dossel se torna o berço de uma surpreendente biodiversidade. Quase metade das espécies da Amazônia passam toda a sua vida suspensas neste espaço, sem nunca tocar o solo, como se a cada espécie tivesse sido atribuído um extrato de sobrevivência particular dentro do quadro geral da floresta tropical. No meio deste mundo, a preguiça se destaca como uma criatura que desafia todas as leis comuns da vida. Enquanto a maioria das espécies compete contra o tempo, a preguiça parece ter recebido uma missão diferente do Criador: viver devagar para sobreviver. Penduradas de cabeça para baixo nos galhos durante quase 90% de suas vidas, elas se movem a uma velocidade de apenas cerca de 0,24 km por hora, tão lento que quase se dissolvem no hálito da floresta. Este ritmo de vida lento não é uma fraqueza, mas o resultado de um arranjo sutil. A dieta da preguiça, que consiste principalmente em folhas, flores e frutos pobres em nutrientes do dossel, obriga seu corpo a economizar energia ao máximo. Seu processo metabólico é tão lento que uma refeição pode levar até 30 dias para ser digerida, com um consumo de energia de apenas cerca de 160 calorias por dia, muito menos do que as necessidades de mamíferos de tamanho comparável. No mundo amazônico, onde a energia é vida, a preguiça sobrevive graças a um equilíbrio perfeito entre o que lhe é dado e o que precisa reter. As adaptações da preguiça parecem ter sido projetadas precisamente para essa missão. As garras longas e curvas permitem que se agarrem firmemente aos galhos sem consumir força.
Sua pelagem grossa, frequentemente coberta por uma camada de algas verdes, ajuda a se misturar perfeitamente com a folhagem, evitando o olhar dos predadores. Mas essa camada de pelo não é apenas para a camuflagem. Ela se transforma no refúgio de todo um microecossistema. Mariposas, algas e fungos coexistem no corpo da preguiça, criando uma rara relação simbiótica. Quando a preguiça se limpa, inadvertidamente absorve nutrientes adicionais, como se até o autocuidado tivesse sido considerado no plano de sobrevivência da espécie. Na quietude do dossel, a preguiça não se apressa, não compete, não caça. Sua existência é um lembrete de que no mundo amazônico, nem todas as criaturas foram feitas para correr rápido ou caçar com força. Há espécies às quais foi dada uma missão diferente: manter o ritmo da vida lento, misturar-se com a floresta e se tornar uma parte inseparável do ecossistema ordenado pela criação desde o início. Também vivendo no estrato do dossel, onde a luz brilhante do sol reluz como uma bênção, encontram-se aves que têm um papel maior do que elas mesmas. O tucano, membro da família Ramphastidae, é uma das criaturas mais icônicas da floresta amazônica, como se tivesse sido escolhido pelo Criador para ser um mensageiro entre o céu e a selva profunda. Desde o primeiro olhar, o tucano é inconfundível. Seu bico gigante e de cores vibrantes parece desafiar todas as leis comuns da forma. De 15 a 19 centímetros de comprimento, quase um terço do comprimento do seu corpo, o bico não é uma exibição sem sentido, mas uma ferramenta projetada com precisão para uma missão especial. Composto de queratina leve e reforçado com cavidades de ar internas, é surpreendentemente leve, o que permite ao tucano se mover agilmente através do labirinto do dossel sem esgotar a preciosa energia. Esse bico não apenas serve para se alimentar, também funciona como um sofisticado termorregulador biológico. No calor e na umidade extremos da floresta tropical, o tucano pode ajustar o fluxo de sangue através de seu bico para dissipar o excesso de calor, ajudando seu corpo a manter o equilíbrio. Os cientistas o chamam de um mecanismo biológico perfeito, mas no panorama mais amplo da Amazônia, parece um presente que a natureza deu a esta ave para cumprir seu papel. Nos galhos altos, os tucanos nidificam em buracos de madeira naturais, protegidos dos predadores terrestres. Suas patas fortes e garras afiadas os ajudam a se agarrar firmemente entre o vento e a chuva, enquanto os ágeis saltos lhes permitem se mover livremente pelo dossel. Vivendo em pequenos grupos, os tucanos usam chamados ressonantes como mensagens que atravessam a floresta, mantendo a conexão entre indivíduos e alertando sobre o perigo, como se toda a floresta estivesse ouvindo. Mas a missão maior do tucano não reside em seu bico ou seus chamados, mas em seu papel silencioso na vida. Como mestres dispersores de sementes, os tucanos consomem uma ampla variedade de frutos da floresta amazônica e depois levam essas sementes para longe com cada voo. Quando as sementes caem e germinam em novas áreas da floresta, começa um novo ciclo de vida. Cada árvore jovem que se levanta é um testemunho da tarefa encomendada a esta ave.
Dessa maneira, os tucanos não são apenas residentes da Amazônia, são jardineiros escolhidos pela criação, semeadores do futuro da floresta. Com cada bater de asas e cada fruto transportado, essa missão continua se cumprindo, silenciosa, mas insubstituível. Do silêncio da preguiça, o dossel da Amazônia ressoa com os poderosos gritos de outros primatas, mestres da agilidade nos galhos. Quando cai a noite ou amanhece sobre o denso dossel da Amazônia, uivos profundos e assustadores atravessam a quietude. Estes gritos assustadores pertencem ao macaco uivador, búgio, um dos residentes mais barulhentos da floresta tropical. Com uma laringe adaptada de forma única, os macacos uivadores produzem os chamados mais fortes entre os primatas, alcançando distâncias de até 4,8 quilômetros. Estes uivos ressonantes servem como avisos territoriais, mantendo as tropas rivais à distância, e como uma forma para que os membros da família se mantenham em contato através da vasta floresta. Mas seus uivos não são apenas para marcar território. Em um mundo cheio de perigos ocultos, seus chamados atuam como um sistema de alarme natural, alertando outras espécies sobre possíveis ameaças de onças pintadas, arpias e outros predadores que espreitam no dossel. Os macacos uivadores desempenham um papel crucial na manutenção do delicado equilíbrio do ecossistema amazônico, assegurando a ordem no meio do caos prevalente da natureza. Compartilhando as copas das árvores com eles estão os ágeis e acrobáticos macacos-aranha, verdadeiros mestres da vida arbórea. Ao contrário de seus vizinhos macacos uivadores, os macacos-aranha raramente tocam o solo, passando quase toda a sua vida suspensos no dossel da floresta tropical. Aqui procuram comida, socializam e criam seus filhotes, confiando em suas extraordinárias adaptações para prosperar neste mundo aéreo. Com membros longos e delgados e uma cauda prênsil altamente hábil, frequentemente tão longa quanto seu corpo, os macacos-aranha se movem com facilidade através das copas das árvores. Suas caudas atuam como uma quinta extremidade, capazes de agarrar galhos com tanta firmeza que podem se pendurar completamente neles enquanto buscam alimento. Estes primatas são os destemidos da floresta tropical, balançando com graça de galho em galho a velocidades de até 24 km por hora, o que lhes permite evitar os predadores e percorrer longas distâncias em busca de áreas de alimentação ricas em frutas. Juntos, os macacos uivadores e os macacos-aranha são agentes vitais no ecossistema amazônico, seja uivando através da floresta ou se movendo com facilidade através do dossel. Estes primatas moldam o ritmo da vida em um dos lugares mais biodiversos da Terra. Ao cair da noite e enquanto o macaco uivador e o macaco-aranha descansam, outro caçador começa seu trabalho no dossel, o mocho cornudo grande. Nas árvores imponentes da floresta amazônica, o mocho cornudo grande se posta em silêncio. Embora frequentemente seja associado à América do Norte, este formidável predador também reside em regiões da América do Sul,
onde desempenha um papel vital na manutenção do delicado equilíbrio do ecossistema do dossel. Em vez de construir seus próprios ninhos, frequentemente reutiliza ninhos abandonados de falcões e outras aves grandes, adaptando-se ao ambiente sempre em mudança da selva. Com um comprimento corporal de 46 a 63 centímetros e uma impressionante envergadura que se estende de 1 a 1,5 metros, o mocho cornudo grande é uma das espécies de mocho maiores, mas seu verdadeiro poder reside em sua excepcional habilidade para caçar. À medida que cai a noite e a maioria das criaturas se acomodam para descansar, este caçador noturno começa seu voo, utilizando seus sentidos agudos para localizar presas na escuridão quase total. Seus olhos, que representam quase 5% de seu peso corporal, são projetados para ver em condições de pouca luz, o que lhe permite detectar movimento com uma clareza surpreendente. No entanto, é a audição do mocho o que realmente o distingue. Com uma colocação assimétrica das orelhas, pode triangular os sons com notável precisão, detectando até o mais leve estalido de um roedor ou o sutil movimento de uma cobra que desliza por baixo. A diferença na recepção do som de apenas milionésimos de segundo entre suas duas orelhas proporciona ao mocho um mapa tridimensional de seu ambiente, o que o torna um predador noturno incomparável. À sua destreza de caça, soma-se sua capacidade para voar quase em completo silêncio. As penas especializadas com bordas serrilhadas e a parte inferior suave interrompem o fluxo de ar e minimizam o som, o que permite ao mocho deslizar sem ser detectado em direção ao seu alvo. Ao atacar, estende suas poderosas garras, capazes de gerar uma força de esmagamento de até 300 libras por polegada quadrada, 300 psi, subjugando facilmente presas como ratos, cobras, coelhos e até outras aves. O mocho cornudo grande é mais do que um simples caçador. É um agente crucial no ecossistema da floresta tropical, controlando as populações de mamíferos pequenos e assegurando um equilíbrio saudável na cadeia alimentar. Com seus sentidos agudos, voo silencioso e precisão mortal, continua a ser um dos predadores noturnos mais formidáveis da Amazônia. Continuando a viagem através do vibrante dossel, encontramos outros residentes coloridos, aves que contribuem para a beleza e proliferação da Amazônia. De julho a dezembro, quando o alimento é abundante e as condições climáticas são ideais, as araras começam sua temporada de nidificação na floresta amazônica. Estas aves inteligentes são muito seletivas na escolha de seus locais de nidificação. Cerca de 80% das espécies de arara preferem construir ninhos no alto do dossel, de 20 a 30 metros sobre o solo. Esta posição elevada lhes proporciona um ponto de observação estratégico para monitorar seu ambiente e proteger seus filhotes dos predadores. As araras têm uma predileção especial por árvores majestosas como a sumalmeira capoque, conhecida por seu tronco grosso e forte e suas raízes estendidas. Estas fortalezas naturais ajudam a minimizar o risco de predação por cobras e mamíferos arbóreos como os macacos.
Durante o período de nidificação, as araras passam quase 70% do dia buscando alimento, assegurando que seus filhotes recebam os nutrientes essenciais necessários para um crescimento e desenvolvimento saudáveis. A comunicação é chave para sua sobrevivência. As araras utilizam chamados fortes e ressonantes para se manterem em contato com seus parceiros e advertir sobre ameaças iminentes. Sua plumagem vibrante e colorida, longe de ser uma desvantagem, atua como um elemento dissuasor visual, sinalizando sua força e vigilância a possíveis predadores. Estas penas chamativas também desempenham um papel crucial na atração de parceiros, fortalecendo os laços sociais dentro de seus bandos. Os grupos de araras se envolvem em estratégias de defesa coletiva, formando uma rede de segurança que aumenta as chances de sobrevivência dos filhotes e fortalece a coesão do bando no vasto e dinâmico mundo amazônico. Sua inteligência, adaptabilidade e exibições vibrantes as tornam uma das espécies mais icônicas e resilientes da floresta tropical. Pousados em galhos delicados, os beija-flores constroem seus ninhos utilizando teias de aranha e finas fibras vegetais, tecendo-os em estruturas diminutas e flexíveis que se expandem à medida que seus filhotes crescem. Esta meticulosa colocação do ninho protege os filhotes das ameaças, enquanto permite um fácil acesso às flores ricas em néctar. Os beija-flores são vitais para o ecossistema da floresta tropical, atuando como polinizadores-chave de aproximadamente 25% das plantas com flores no dossel superior. Suas línguas longas e especializadas lhes permitem alcançar o néctar escondido no fundo das flores, recursos aos quais a maioria das outras aves não pode acessar. Estes pequenos, mas poderosos animais têm a taxa metabólica mais alta entre as aves, o que lhes exige consumir uma quantidade massiva de néctar em relação ao seu peso corporal. Para manter suas demandas de energia, seus corações podem acelerar até 1.200 batimentos por minuto durante o voo, o que lhes permite se mover sem esforço de flor em busca de alimento. Seu rápido movimento e sua plumagem iridescente os tornam uma das criaturas mais fascinantes da floresta amazônica, desempenhando um papel essencial na manutenção do equilíbrio deste ecossistema biodiverso. No entanto, a verdadeira vitalidade do estrato do dossel não reside nas criaturas grandes, mas no exército de insetos e aranhas, mestres da camuflagem e da engenharia. Sob o majestoso dossel da floresta amazônica, a 20 a 30 metros sobre o solo da floresta, encontra-se um mundo de luz e vida intensa. A luz do sol se filtra através das densas camadas de folhas, criando um resplendor dourado sobre um reino repleto de biodiversidade. Esta é a camada do dossel, um ecossistema vibrante e autossuficiente que serve como refúgio e campo de batalha para inúmeras espécies. Acima disso, há uma zona de transição, frequentemente chamada de viveiro natural, onde as plantas prosperam com uma densidade surpreendente. Esta única região representa quase 60% do total de espécies de plantas da Amazônia, com suas folhas largas entrelaçadas que formam uma faixa verde quase ininterrupta.
Este teto vivo protege a floresta de baixo, protegendo-a das fortes chuvas, mitigando os ventos fortes e ajudando a regular a temperatura e a umidade em todo o ecossistema. O dossel abriga aproximadamente 75% das espécies de mamíferos da Amazônia, incluindo primatas ágeis, felinos selvagens, esquivos e mamíferos planadores que se movem pelas copas das árvores com precisão. Aqui, a vida existe em camadas, desde as epífitas, orquídeas, bromélias e samambaias, que se agarram a troncos e galhos, extraindo nutrientes do ar úmido e da chuva, até a miríade de insetos que impulsionam o motor ecológico da floresta tropical. Estima-se que a floresta amazônica é o lar de cerca de 2,5 milhões de espécies de insetos, muitas das quais desenvolveram adaptações extraordinárias para sobreviver neste mundo denso e competitivo. Como mestres da camuflagem, os gafanhotos Tetygonidae imitam folhas, o bicho-pau e as borboletas camufladas se misturam perfeitamente com seu ambiente, evitando os predadores enquanto continuam suas funções essenciais de polinização e decomposição. O dossel é mais do que um habitat. É a alma da Amazônia, um vasto sistema interconectado que mantém e nutre um dos ecossistemas mais diversos da Terra. A aranha-caranguejo, conhecida cientificamente como Mizumena, é uma verdadeira mestra da camuflagem. Ao contrário das aranhas tecedeiras, estas caçadoras furtivas dependem de sua notável capacidade para mudar de cor, alternando entre tons verdes, amarelos ou marrons para se misturarem perfeitamente com seu ambiente. Esta camuflagem tem um duplo propósito, ajudando-as a evitar os predadores enquanto lhes permite emboscar presas desprevenidas com velocidade surpreendente. Em contraste, a aranha tecedeira de Orbis, da família Araneidae, adota uma abordagem diferente para caçar. Constroem grandes e elaboradas teias de seda incrivelmente forte. Cada libra de seda supera a força do aço. Estas armadilhas pegajosas, frequentemente suspensas entre as árvores, podem prender presas com uma eficácia notável, com taxas de sucesso de até 50%. As teias de aranha prendem uma ampla variedade de insetos voadores, desde borboletas até abelhas, assegurando um suprimento constante de alimentos para suas pacientes criadoras. Enquanto isso, a aranha Golias, Theraphosa blonde, a maior tarântula do mundo, abandona completamente a construção de teias de aranha. Em vez disso, este predador de emboscada se baseia no sigilo e em pelos sensíveis às vibrações em suas patas para detectar movimento perto de sua toca. Quando chega o momento, se lança com uma rajada de velocidade, cravando suas presas de 2,5 centímetros de comprimento na presa e injetando veneno para imobilizá-la rapidamente. A aranha Golias em seguida secreta enzimas digestivas que liquefazem os tecidos da presa, facilitando seu consumo. Outro especialista em camuflagem é o gafanhoto Tetygonidae, um inseto tão perfeitamente adaptado ao seu ambiente que se assemelha a uma folha viva, desde delicadas estruturas parecidas com veias até cores que mudam segundo a estação. O gafanhoto Tetygonidae utiliza sua camuflagem de folha para passar despercebido pelos predadores. Alguns até carregam marcas que imitam danos por picadas de insetos, aumentando seu engano.
A floresta amazônica abriga uma extraordinária diversidade de espécies de aranhas e insetos, incluindo aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros. As aranhas dominam este grupo, representando aproximadamente 80% de todas as espécies de aracnídeos registradas na camada do dossel, onde a luz do sol mal penetra a densa folhagem. Muitas dessas aranhas desenvolveram técnicas de camuflagem altamente especializadas, o que lhes permite se misturar perfeitamente com as sombras de um dos ecossistemas mais complexos da Terra. Deixando o mundo em altura do dossel, descendemos ao solo da floresta, úmido e escuro, um ambiente onde as criaturas pequenas, mas mortais, dominam. Debaixo da camada de folhas, em decomposição da floresta amazônica, há um mundo surpreendente, não apenas governado por grandes predadores, mas também repleto de mais de 430 espécies de anfíbios, cada um com sua própria estratégia de sobrevivência única. Entre eles, a rã dardo venenosa se destaca, um caçador requintado mas mortal. Seu diminuto corpo oculta uma poderosa defesa química. Estas rãs de cores vibrantes são adornadas com chamativos tons vermelhos, azuis, amarelos e laranjas, utilizando sua aparência vívida como um aviso para os predadores. São altamente tóxicas. Sua pele secreta batracotoxina, uma das toxinas naturais mais potentes, capaz de interromper o sistema nervoso e até causar paralisia ou a morte em animais maiores. Este extraordinário mecanismo de defesa deriva de sua dieta de formigas, cupins e aranhas, as quais caçam habilmente da escuridão das raízes das árvores e da camada de folhagem. Apesar de seu pequeno tamanho, sua agilidade e reflexos agudos as tornam predadores temíveis por direito próprio. Ainda menor que a rã dardo venenosa, um exército de insetos e micro-organismos trabalha incansavelmente sob o solo da floresta. Estas criaturas pequenas, mas vitais, desempenham um papel essencial na decomposição da matéria orgânica, na reciclagem de nutrientes e no enriquecimento do solo, mantendo próspero o ecossistema amazônico. Entre eles, as formigas cortadeiras emergem como os incansáveis agricultores da natureza, operando dia e noite. Marcham em longas filas intermináveis, cortando fragmentos de folhas e levando-os de volta a seus ninhos subterrâneos. Mas não comem as folhas. Em vez disso, cultivam um tipo especializado de fungo que serve como alimento para toda a colônia. Este intrincado sistema agrícola permitiu às formigas cortadeiras construir vastas civilizações subterrâneas com ninhos que podem se estender até 7,9 metros de largura, cheios de câmaras dedicadas ao cultivo de fungos e cuidadosamente guardados contra os predadores. Dentro destas movimentadas colônias, milhões de formigas cumprem papéis altamente especializados. As formigas soldado defendem o ninho com mandíbulas poderosas, enquanto as formigas operárias cortam e transportam meticulosamente as folhas. Juntas, formam uma das sociedades mais avançadas e eficientes do mundo dos insetos, uma metrópole subterrânea, oculta sob o solo da floresta tropical.
Nas vastas extensões onde a selva abre caminho para clareiras naturais e altas ervas ondulantes, a pantera negra se move como um fantasma silencioso, rara vezes vista, mas profundamente sentida. Vestida com uma pelagem de meia-noite, esta onça pintada melânica, melano, pigmentação preta, é uma mestra do sigilo. Sua presença é percebida mais mítica do que real. Elusiva e poderosa, foi venerada durante muito tempo pelas culturas indígenas como um espírito guardião, uma criatura de assombro e mistério. Ser testemunha de uma é vislumbrar a alma indomável da terra selvagem, livre, sagrada e quase invisível. A sobrevivência na Amazônia é uma prova implacável de adaptação, paciência e instinto. Para a pantera negra, a existência é um delicado equilíbrio entre predador e sombra. A onça pintada, o maior felino da América e o predador de topo da Amazônia, dominou durante muito tempo esta floresta tropical, com força, paciência e uma capacidade de adaptação extraordinária. Um indivíduo adulto pode medir mais de 1,8 metros de comprimento e pesar de 70 a mais de 120 quilos, sendo os machos na Amazônia frequentemente maiores e mais musculosos do que as populações em outras regiões. Como espécie solitária e principalmente noturna, a onça pintada se baseia em sua audição sensível e visão aguda para detectar presas mesmo na densa escuridão da floresta tropical. Sua pelagem com padrões em forma de roseta não é apenas uma identificação, mas também serve como camuflagem perfeita na luz mosqueada sob o dossel, permitindo-lhe se mover quase invisível, como um fantasma deslizando pela selva profunda. O que distingue a onça pintada de todos os demais grandes felinos é sua tática de caça baseada na força absoluta. Enquanto os leões caçam em alcateia, os tigres emboscam com velocidade e os leopardos usam ataques rápidos à garganta, a onça pintada possui a mordida mais forte entre os grandes felinos, com uma força de mordida estimada em aproximadamente 1.500 libras por polegada quadrada, 1.500 PSI. Em vez de morder a garganta, frequentemente lança uma única mordida diretamente ao crânio ou à coluna vertebral, perfurando o osso e incapacitando a presa quase de imediato. Esta tática permite à onça pintada explorar uma dieta incrivelmente diversa. Caça veados, pecaris, capivaras, macacos, aves grandes e até répteis gigantes como jacaré-açu ou tartarugas de casco duro. Ao contrário de muitos outros felinos, a onça pintada também é uma excelente nadadora, caçando frequentemente em rios, pântanos e florestas inundadas, onde embosca da margem ou sob a água, com uma alta taxa de sucesso. Cada onça pintada individual controla um vasto território, que pode variar de 25 a mais de 100 km², dependendo da densidade de presas e das condições ambientais. Sua presença desempenha um papel-chave na regulação das populações de presas, ajudando a manter o equilíbrio ecológico da floresta amazônica. Quando a onça pintada desaparece de uma área, toda a cadeia alimentar pode ser alterada, o que leva a consequências de longo prazo para o ecossistema. Embora seja um predador quase sem rivais naturais, a onça pintada enfrenta graves ameaças causadas pelos humanos. O desmatamento, a fragmentação do habitat e os conflitos com os humanos reduziram significativamente a área de distribuição desta espécie durante o último século, especialmente na América Central e na borda sul da América do Sul.
Hoje em dia, a Bacia do Amazonas continua a ser a fortaleza mais importante da onça-pintada, onde se concentra a maior parte da população restante. As estimativas de conservação atuais sugerem que cerca de 60 mil onças pintadas ainda existem na floresta amazônica, o que representa a maior proporção da população mundial total. Isto transforma a Amazônia não apenas na área de caça deste grande felino, mas também na linha de defesa decisiva para a sobrevivência de longo prazo de um dos símbolos mais poderosos do mundo selvagem americano. À medida que o limite entre a floresta e o rio se esvai, adentramos no ecossistema aquático, onde o rio Amazonas abriga uma surpreendente biodiversidade e caçadores notórios. O rio Amazonas, com cerca de 4.000 metros de largura, é um dos rios mais longos e potentes da Terra, transportando mais água do que qualquer outro rio. Nascendo na Cordilheira dos Andes, serpenteia através de 7 países sul-americanos antes de desaguar no Oceano Atlântico, moldando a vasta paisagem e a biodiversidade da Bacia Amazônica. O ecossistema fluvial se divide em 2 tipos distintos de água: água branca e água preta. Os rios de água branca, alimentados pelo degelo e pelas chuvas dos Andes, transportam sedimentos ricos em nutrientes, criando ambientes férteis repletos de peixes herbívoros e invertebrados. Já os rios de água preta, que fluem através da vegetação em decomposição nas planícies inundadas da floresta tropical, são altamente ácidos e escuros devido aos taninos. Embora essas águas sejam pobres em nutrientes, sustentam espécies de peixes adaptadas de forma única que prosperam em condições de baixo oxigênio. Ao longo das tranquilas margens arenosas da Amazônia, se desenvolve uma cena inesperada. As tartarugas tomam sol não apenas para aquecer seus corpos. No entanto, sua presença atrai um visitante surpreendente: as borboletas. Atraídas pelo sal e pelos minerais nas lágrimas das tartarugas, as borboletas machos se reúnem em vibrantes bandos, sorvendo suave. Este notável comportamento, conhecido como lacrimejamento ou beber lágrimas, é uma das interações mais raras e fascinantes da natureza, mostrando a intrincada conexão entre os organismos. O rio Amazonas, lar de cerca de 2.200 espécies de peixes, concentra quase 15% das espécies de peixes de água doce do mundo. Essa biodiversidade extraordinária sustenta a rede alimentar do rio, incluindo a sorrateira aninga, também conhecida como o pássaro-serpente. Com um corpo longo e delgado e uma plumagem permeável à água, a aninga desliza sem esforço sob a superfície, movendo-se pela água como uma cobra. Ao contrário da maioria das aves aquáticas, suas penas não são impermeáveis, o que lhe permite submergir. Utilizando seu pescoço flexível e seu bico afiado como uma agulha, a aninga lança um golpe rápido como um raio, empalando peixes e anfíbios com notável precisão, o que resulta em uma taxa de sucesso de caça. Entre os caçadores mais notórios da Amazônia, encontra-se a piranha vermelha, Pygocentrus nateriri,
Frequentemente mal compreendidos, mas inegavelmente eficientes, estes peixes com dentes afiados como lâminas, que frequentemente viajam em cardumes coordenados de seus dentes serrilhados, de até 5 milímetros, podem dilacerar a carne com precisão cirúrgica. Contrariamente aos mitos exagerados de frenesi alimentar, a piranha vermelha muitas vezes se alimenta de carcaças ou ataca presas debilitadas, usando mordidas rápidas e perda de sangue para imobilizá-las. Em poucos minutos, uma só mordida pode fazer com que uma presa perca até 35% de seu peso corporal, o que transforma a piranha vermelha em um dos predadores. Ainda assim, sua adaptabilidade lhes permite que sobrevivam mesmo na escassez, alternando entre caçar presas vivas, alimentar-se de carcaças e até consumir. Outro gigante das águas amazônicas é o lendário pirarucu, Arapaima gigas, um dos peixes de água doce maiores do mundo, também conhecido como arapaima. Este predador pré-histórico pode crescer até 3 metros de comprimento e pesar mais de 220 kg. Ao contrário da maioria dos peixes, o pirarucu desenvolveu uma adaptação única. Pode respirar ar, o que lhe permite sobreviver em águas com pouco oxigênio. Durante a estação seca, quando os níveis dos rios baixam e se formam poças rasas, o pirarucu começa seu ritual de acasalamento, defendendo ferozmente seu ninho dos intrusos. Este predador de topo não é apenas uma relíquia do passado, mas também um testemunho do ecossistema amazônico em constante mudança e resiliente. Nas águas com pouco oxigênio da Amazônia, o pirarucu desenvolveu uma adaptação fascinante, um órgão respiratório suplementar que lhe permite extrair oxigênio diretamente do ar. A cada 15 a 20 minutos, este peixe gigante deve sair à superfície para respirar. Uma estratégia de sobrevivência crucial nas condições frequentemente hipóxicas do ambiente. Como mestre caçador de emboscada, o pirarucu espreita nas águas turvas, confiando em seu poderoso corpo muscular para lançar ataques surpresa. Sua grande boca cria uma poderosa força de sucção, atraindo facilmente presas como peixes, anfíbios e até aves desprevenidas, ou pequenos mamíferos que se aproximam demais da superfície. Mas mesmo em meio à piranha e ao pirarucu, as águas da Amazônia continuam a ser o domínio de dois gigantes pré-históricos, os indiscutíveis predadores de topo da bacia do rio. No entanto, poucas criaturas inspiram tanto medo como o temível jacaré-açu. Como o maior caimão da América do Sul, pode crescer até 6 metros de comprimento e pesar mais de 450 quilos. Com uma vida útil de até 70 anos, este predador de topo possui uma resiliência surpreendente, capaz de sobreviver durante semanas ou até meses, sem comida, armazenando energia em forma de gordura. Durante os períodos de escassez, retarda seu metabolismo, o que lhe permite suportar as condições em mudança da Amazônia. A pele de cor preta azeviche do jacaré-açu tem um duplo propósito. Proporciona uma camuflagem quase perfeita nas águas escuras e absorve o calor do sol, o que ajuda a regular a temperatura corporal para a caça noturna.
Sua visão noturna aguda, melhorada pelo tapetum lucidum, uma camada refletora no olho, lhe permite detectar presas na escuridão quase total. Como verdadeiro predador de emboscada, jaz imóvel sob a superfície ou escondido entre a vegetação da margem, esperando o momento perfeito para atacar. Ao atacar, o jacaré-açu lança uma das mordidas mais fortes do reino animal, gerando uma força de esmagamento de até 3.700 libras por polegada quadrada. 3.700 libras por polegada quadrada. Poucos animais têm a chance de sobreviver uma vez presos em suas mandíbulas de agarre. Caça-mamíferos, aves e outros jacarés. Uma vez que prendeu sua vítima, o jacaré a arrasta sob a água, utilizando sua imensa força para girar e desorientar a presa. Uma manobra conhecida como giro da morte, que finalmente conduz à asfixia. Nas águas em constante mudança da Amazônia, a sobrevivência pertence àqueles que conseguem se adaptar, caçar e dominar. E poucas criaturas fazem isso com tanta maestria quanto os gigantes do rio. O rio Amazonas não é apenas o domínio do jacaré-açu, também é o lar de outro predador lendário, a sucuri verde. Como a cobra mais pesada do mundo, este colosso réptil pode crescer até 9 metros de comprimento e pesar mais de 250 quilos. Apesar de sua temível reputação, a sucuri verde é uma criatura reservada e esquiva, preferindo os pântanos, os rios de fluxo lento e as florestas inundadas da Amazônia, onde se esconde tanto das presas quanto das possíveis ameaças. Como uma verdadeira mestra da emboscada, a sucuri verde se baseia no sigilo e na paciência. Frequentemente submerge quase por completo com apenas seus olhos e narinas sobressaindo da superfície, enquanto espera o momento perfeito para atacar. Sua pele de cor verde-oliva, estampada com manchas escuras circulares, proporciona uma camuflagem excepcional nas águas turvas. A cobra pode conter a respiração durante longos períodos, o que lhe permite se aproximar da presa sem ser detectada por baixo. Quando uma vítima desprevenida, seja um peixe, um jacaré, uma capivara ou até um veado, se aventura demais perto da água, a cobra lança um ataque rápido como um raio, enrolando seu corpo muscular ao redor da presa. Com cada exalação da vítima que luta, a cobra aperta mais, cortando a circulação e o oxigênio. Sua força de constrição pode alcançar 90 libras por polegada quadrada, 90 psi, suficiente para esmagar os ossos até de animais grandes. A intersecção dos domínios cria um dos confrontos mais fascinantes da natureza, a batalha pela sobrevivência entre a onça-pintada e a sucuri. No entanto, mesmo a poderosa sucuri deve compartilhar seu território de caça com outro predador de topo, a onça-pintada, o rei indiscutível da Amazônia. Ao contrário da maioria dos grandes felinos, as onças pintadas são nadadoras fortes e caçam frequentemente na água. Sua capacidade para se mover com facilidade em rios, margens inundadas e pântanos lhes permite explorar recursos que outros grandes felinos não podem utilizar. A onça-pintada possui uma técnica de caça única. Entre os grandes felinos, em vez de apontar para a garganta, executa uma mordida esmagadora diretamente ao crânio ou à coluna vertebral, incapacitando a presa quase de imediato.
Dados ecológicos consolidados até 2025 indicam que entre 15% e 20% da dieta da onça-pintada na bacia amazônica é composta por presas aquáticas, incluindo peixes, capivaras e jacarés jovens. Nestes ambientes ribeirinhos, suas emboscadas aquáticas alcançam taxas de sucesso estimadas entre 50% e 65%, superiores às registradas em muitas de suas caçadas terrestres, graças ao efeito surpresa e à sua força absoluta. No mundo implacável da Amazônia, a sobrevivência pertence àqueles que podem dominar tanto a terra quanto a água, seja mediante a constrição silenciosa da sucuri ou a mordida esmagadora da onça-pintada. A Amazônia continua a ser um campo de batalha, onde se enfrentam alguns dos predadores mais formidáveis da natureza. Nas tranquilas margens dos rios e nas áreas de florestas inundadas da Amazônia, onde o limite entre a terra e a água quase desaparece, emerge uma criatura que parece incrivelmente pacífica no reino dos predadores. A capivara, ou carpincho, é o maior roedor que jamais existiu na Terra. Com um peso que pode superar os 60 quilos, um corpo volumoso e um andar lento, parece não pertencer a um lugar tão duro como a Amazônia. Mas essa mesma serenidade é o resultado de milhões de anos de evolução. A capivara é uma mestra da vida semiaquática. Suas patas curtas com membranas interdigitais a ajudam a se mover com facilidade entre os lodaçais, pântanos e rios de fluxo lento. Os olhos, as orelhas e as narinas encontram-se no alto da cabeça, o que lhe permite observar seu ambiente, enquanto a maior parte de seu corpo permanece submersa. Quando aparece o perigo, sua reação não é o pânico, mas um suave deslize para o rio, onde apenas os olhos e o pequeno nariz sobressaem da água turva. No mundo da Amazônia, a capivara é uma presa comum para muitos predadores de topo. A onça-pintada, a sussuarana, a sucuri e o jacaré-açu a veem como uma fonte de alimento importante. No entanto, a capivara sobrevive não por sua força ou velocidade, mas por sua estratégia social. Vivem em manadas de 10 a mais de 30 indivíduos, sempre com sentinelas, atentos a qualquer movimento incomum na floresta. Com apenas um sinal de advertência, toda a manada mergulhará na água em uníssono, desaparecendo em segundos. A capivara também desempenha um papel ecológico mais importante do que sugere sua aparência inofensiva. Como herbívoros, controlam o crescimento da vegetação ribeirinha e dos pastos inundados, evitando que certas espécies de plantas dominem por completo. Suas fezes enriquecem o solo e proporcionam nutrientes para insetos, peixes e micro-organismos, contribuindo para nutrir a complexa cadeia alimentar da Amazônia. O mais curioso é que a capivara parece se tornar um ponto de apoio para a paz em um mundo cheio de conflitos. Os pássaros pousam em suas costas, as tartarugas tomam sol ao seu lado e até outras espécies frequentemente compartilham o espaço sem demonstrar medo. Em um ecossistema onde a vida frequentemente é decidida em um instante, a capivara nos lembra que nem toda criatura sobrevive por presas ou veneno. Às vezes, a sobrevivência provém de uma adaptação silenciosa, a capacidade de se misturar com a água, com a manada e com o lento hálito do rio Amazonas. Esta batalha pela sobrevivência nunca cessa, mas todas as criaturas amazônicas devem lidar com uma força em mudança maior.
o ciclo da estação das chuvas. De dezembro a maio, a Amazônia experimenta sua temporada de chuvas anual, transformando a paisagem à medida que as chuvas torrenciais fazem com que o rio Amazonas e sua vasta rede de afluentes transbordem. Os níveis de água podem subir até 3 a 4,5 metros, inundando milhões de hectares de floresta e transformando a região em um labirinto de pântanos e árvores submersas. Estas florestas inundadas, conhecidas como várzea, se transformam em ecossistemas aquáticos temporários, repletos de vida à medida que os organismos se adaptam ao seu ambiente em constante mudança. Esta inundação sazonal é crucial para a biodiversidade da Amazônia. Peixes, mamíferos e aves aproveitam as novas e expandidas vias fluviais, enquanto inúmeras espécies de peixes migram para as florestas inundadas para desovar. De fato, aproximadamente 60% das espécies de peixes da Amazônia, incluída a icônica piranha e o gigantesco pirarucu, dependem destas áreas inundadas para a reprodução. O aumento da água também estimula o crescimento da vegetação aquática, proporcionando alimento e refúgio a uma miríade de espécies. No entanto, nem todas as criaturas se beneficiam do aumento da água. Muitas espécies são obrigadas a encontrar formas de sobreviver neste ambiente que muda rapidamente. Por exemplo, as formigas cortadeiras são obrigadas a modificar seus ninhos subterrâneos quando as fortes chuvas ameaçam submergir suas colônias. Para proteger seus preciosos jardins de fungos, que são sua principal fonte de alimento, as formigas operárias constroem câmaras elevadas e sistemas de drenagem complexos. Se for necessário, até transportam os fungos para terrenos mais altos, assegurando a sobrevivência da colônia durante os duros meses de inundação. Mais do que um mero obstáculo, a temporada das chuvas demonstra a notável resiliência e adaptabilidade destes pequenos engenheiros. À medida que o aumento da água dificulta o movimento de muitas espécies terrestres, os lambedores de argila, depósitos naturais de solo rico em minerais, se transformam em movimentados pontos de reunião para bandos de araras e papagaios. Estas aves buscam instintivamente a argila, que ajuda a neutralizar as toxinas que se encontram nas sementes e frutos imaturos que consomem, particularmente os alcaloides. À vista das vibrantes araras amontoadas nestas paredes de argila, sua plumagem brilhando com a luz difusa da floresta tropical, é uma das cenas mais impressionantes da Amazônia. A estação das chuvas amazônica não é apenas uma simples inundação. É um momento de renovação, adaptação e interação dinâmica que molda a sobrevivência de seus diversos habitantes. À medida que a água remodela a paisagem, a vida continua a prosperar de maneiras tanto esperadas quanto extraordinárias, reforçando o título da floresta tropical como um dos ecossistemas mais dinâmicos e resilientes da Terra. Nas águas aluviais da Amazônia, onde a visibilidade se esvai em apenas alguns centímetros, há um predador que não precisa de olhos para dominar. O golfinho do rio Amazônico, ou boto cor-de-rosa, desliza como um espectro suave sob as águas marrons e escuras. Quando a luz do sol se filtra através do dossel e se reflete na superfície do rio, às vezes se vislumbra um suave rastro rosado, que desaparece imediatamente, como se o rio acabasse de respirar. É essa mesma aparição misteriosa o que fez do boto uma das criaturas mais famosas e mencionadas na cultura ribeirinha dos países amazônicos.
Ao contrário dos golfinhos oceânicos, o boto evoluiu para viver em um labirinto inundado em constante mudança. Na temporada das chuvas, a água sobe, transborda para a floresta e transforma os troncos das árvores em postes de referência de uma cidade submersa. Neste mundo, a agilidade é mais importante do que a velocidade. O pescoço do boto é incomumente flexível, o que lhe permite girar a cabeça entre as raízes emaranhadas e os arbustos submersos. Seu focinho longo como uma lâmina o ajuda a se esgueirar em fendas estreitas, buscando peixes escondidos, onde outro predador poderia ficar preso por um giro equivocado. Mas a arma mais temível do boto é invisível. Nas águas turvas, ele vê com o som. Cada respiração, cada deslize, cada som de clique emitido por seu corpo ricocheteia e retorna, desenhando um mapa 3D do mundo escuro. Uma barbatana de peixe levemente trêmula, um cardume que muda de direção, até uma presa imóvel sob a lama. É difícil escapar dessa rede de ecolocalização. Quando surge a oportunidade, o boto acelera em silêncio, prende a presa com seus dentes especializados e desaparece como se nunca tivesse existido. O boto não é apenas um caçador, também é um símbolo de sobrevivência em um ecossistema frágil e uma imagem familiar nas histórias populares ao longo da bacia do Amazonas. No Brasil, Peru ou Colômbia, as pessoas contam lendas antigas que dizem que o golfinho rosado pode se transformar à noite, aparecendo na margem do rio e depois desaparecendo antes do amanhecer, como uma forma de explicar o misterioso laço entre os humanos e a água. Embora tenham uma cor lendária, essas histórias refletem um profundo respeito por uma criatura vista como o espírito do rio Amazonas. A temporada de águas altas traz abundante comida, mas também traz riscos. Redes de pesca densamente estendidas, lanchas a motor que rasgam a corrente e trechos de rio estreitados pela atividade humana. Cada vez que o boto tem de sair à superfície para respirar, não é apenas um ritmo natural de vida, mas também um momento de vulnerabilidade em um mundo em mudança. E depois, quando a superfície do rio volta a estar em calma, o boto continua sua antiga viagem entre a floresta e a água, como um lembrete de que a Amazônia não apenas vive na terra, vive em cada respiração do rio, em cada criatura que sabe se adaptar para sobreviver na escuridão aluvial. Se você já ouviu falar do boto como uma lenda, lembre-se de que por trás dessas histórias misteriosas existe uma verdade científica surpreendente. Há criaturas feitas para ver com o som e viver toda a sua vida em um mundo que os humanos mal conseguem enxergar. Apesar de ter superado milhões de anos de evolução e ciclos naturais extremos, o futuro da Amazônia está agora ameaçado por desafios sem precedentes causados pelo ser humano. A luta pela sobrevivência das espécies amazônicas não é apenas uma batalha contra a natureza, mas está se transformando cada vez mais em uma confrontação com os impactos diretos da atividade humana. Esta vasta floresta tropical, moldada durante milhões de anos por processos tectônicos e evolução, está entrando agora em uma fase de fragilidade nunca antes vista. Uma das ameaças mais graves é o desmatamento. Não apenas destrói o habitat de milhões de espécies, mas o desmatamento também contamina as fontes de água, interrompe o ciclo hidrológico e desestabiliza todo o ecossistema aquático do Amazonas.
Segundo resumos científicos atualizados até o período 2023 a 2024, aproximadamente de 17% a 18% da área da floresta amazônica virgem foi perdida, principalmente nos últimos 50 anos. Esta cifra se aproxima do limiar perigoso que muitos cientistas chamam o ponto de não retorno, onde a floresta tropical corre o risco de se tornar um ecossistema seco similar à savana. Esta perda não são apenas os hectares de floresta cortada. Acarreta uma grave diminuição da biodiversidade, com inúmeras espécies desaparecendo antes inclusive de serem registradas pela ciência. Os modelos ecológicos mostram que, se a tendência atual continuar, para meados do século XXI, de 20% a 25% da área amazônica poderia ser degradada gravemente, o suficiente para perder a estabilidade de todo o sistema de floresta tropical maior do planeta. As mudanças climáticas estão exacerbando estas ameaças. O aumento das temperaturas, as mudanças nos padrões de chuva e as estações secas prolongadas fazem com que muitas áreas da Amazônia sejam mais suscetíveis aos incêndios do que nunca. Os incêndios florestais ferozes, que outrora foram raros na floresta tropical, agora se tornaram um fenômeno cada vez mais comum, deixando terras queimadas e minando a capacidade de armazenamento de carbono da floresta. As consequências não se limitam à América do Sul, mas também afetam o ciclo climático global, a quantidade de carbono na atmosfera e os padrões climáticos em toda a Terra. No entanto, em meio a estas tendências preocupantes, a esperança ainda existe. Os estudos biológicos mostram que a Amazônia continua a ser uma das áreas com a taxa mais alta de descoberta de novas espécies no mundo, com centenas de espécies novas descritas todos os anos, especialmente insetos, plantas e micro-organismos. Mas o paradoxo é que, enquanto a ciência descobre continuamente novas formas de vida, muitas outras espécies podem estar desaparecendo para sempre antes, inclusive, de serem nomeadas. Esta dupla realidade sublinha o papel crucial dos esforços de conservação. As comunidades indígenas que viveram em harmonia com a Amazônia durante milhares de anos estão demonstrando uma marcada eficácia na proteção da floresta. Análises científicas recentes mostram que as áreas administradas por povos indígenas têm taxas de desmatamento significativamente mais baixas, o que ajuda a proteger dezenas de milhões de hectares de floresta tropical da degradação. Além disso, os programas de colaboração entre organizações não governamentais, a comunidade científica e os governos nacionais estão implementando projetos de restauração florestal, reflorestamento e gestão sustentável de áreas que foram danificadas. Cada um de nós tem um papel nesta viagem. Apoiar iniciativas de conservação, tomar decisões de consumo sustentáveis e advogar por políticas ambientais mais sólidas pode marcar uma diferença real. Como um elo-chave no ecossistema do planeta, cada esforço para proteger a Amazônia cria um efeito dominó, ajudando a manter a biodiversidade, estabilizar o clima e proteger o futuro da vida na Terra. A Amazônia não é apenas uma floresta, mas um ecossistema vivo que silenciosamente molda o clima e a vida do planeta. As histórias anteriores são apenas uma pequena parte desse vasto quadro.
As perspectivas compartilhadas ajudarão a que a conversação sobre a natureza e a conservação continue a se expandir, indo além do marco do filme.